Fala assim agora, acelera aí, pastor. Ninguém mandou ajoelhar. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Eu vou ir por aquele relógio aí, tá melhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos pela tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui. Então que a palavra nessa noite, ela cumpra o propósito para esse dia. E se renove sobre as nossas vidas mais uma vez, trazendo alimento, trazendo direcionamento, exortando-nos, direcionando-nos, para que nós possamos ser cada dia mais conduzidos, acrescidos de glória em glória, para manifestar o teu reino, manifestar a tua vontade, que não seja a minha vida, mas seja o Senhor através de mim, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o Senhor está a ponto de liberar algo extraordinário sobre as nossas vidas. Pastor, por que você está falando isso? A gente passa por guerras, por vales, por situações. Mas nos últimos dias, grandes têm sido as lutas. E todas as vezes que nós estamos prestes, é só você fazer uma análise da sua vida. Faça uma breve recordação. Quando você estava no limite do limite, algo aconteceu e uma chave virou e algo sobrenatural Deus liberou. Nós somos movidos. Por que isso? Porque nós vivemos vales na vida. Salmo 23, versículo 4 fala assim que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão, o teu cajado me consola. Tem um ditado árabe, que eu estava vendo um vídeo e ele fala assim: somente o sol e nenhuma chuva produz deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Ele está querendo dizer que se nós nunca tivéssemos um dia chuvoso, a nossa vida seria seca, trazendo isso para a nossa vida. E pelo contrário também, se nós nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria, digamos, encharcada. São tempos bons, tempos difíceis, que esses tempos nos fazem amadurecer. O propósito e o projeto de Deus sempre é nos melhorar, nos amadurecer. Nós estamos nessa terra passando por um, digamos, ensinamento, uma preparação para o que nós vamos viver no céu. Pastor, como assim? Sim, no céu nós precisamos estar preparados. E o Senhor está nos preparando. A vida, ela... É claro que no céu não vai existir o que eu vou falar agora, mas é uma preparação de sustentabilidade, momentos de adoração, de alegria, de vence, de batalhas, enfim. Que nós estaremos guerreando, conquistando com Cristo. Mas a vida nessa terra é uma mistura, digamos, de às vezes tristezas e alegrias, vitórias, derrotas. E ao mesmo tempo nós temos sucessos, nós temos fracassos, ou seja, aquelas montanhas, sabe? É os famosos vales da nossa vida. O que nós precisamos sempre entender, e existe uma boa notícia para mim e para você. Por quê, pastor? Porque eu acabei de falar que na vida nós temos altos e baixos. E parece que existem momentos que a parte baixa, vamos dizer assim, do vale, é maior do que a parte alta. É como se o ser humano passasse mais tempo no vale do que no monte da alegria, vamos dizer assim. É como se nós estivéssemos, traz um pouco, lembra um pouco Israel. Israel era para ter 40 dias, ficaram 40 anos, ficaram mais tempo nesse vale, tanto sendo escravo, é só parafraseando, né?
Mas qual que é a boa notícia então dentro disso, uma vez que aparentemente quando a gente olha a gente tem mais luta do que vitória, como se só tivéssemos essa preparação? A boa notícia é que Deus está presente, mesmo quando nós estamos por vales escuros. Deus não está presente somente quando nós estamos em montanhas, no alto, vivendo a alegria, não. Deus está conosco em todos os momentos. Por isso que ele diz assim, olha, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema o perigo. Não tema o perigo, porque o Senhor está com você. É isso que está dizendo aqui nesse salmo que nós lemos. Na Bíblia, o termo vale, ele é usado como referência aos tempos difíceis na Bíblia. Situações difíceis, situações complicadas. Josué, ele menciona o vale da desgraça. Nós vemos isso lá em Josué 7:26, ele está ali no momento de acerto, e ele, no versículo 26, ele fala assim, puseram em cima dele um montão de pedras, em que naquele lugar, até agora, que está lá, até agora, e é por isso que até hoje o nome daquele lugar se chama Vale das Desgraças. Eu ia falar um pouco sobre cada um aqui, mas devido ao tempo eu vou só mencionar, depois você leia a história para que você entenda. Davi, ele menciona também sobre o vale árido, o qual, passando pelo vale árido, ele faz dele um manancial, está lá em Salmo 84, versículo 6. Oséias menciona sobre o vale da aflição, está em Oséias 2,15, que ele fala assim, e transformei o vale da aflição em uma porta de esperança. Salmo 23, versículo 2, Davi fala do vale da sombra da morte, que em hebraico essa expressão significa o vale da escuridão profunda. Por que você está falando isso, pastor? Que nós precisamos entender que nós vamos passar por isso. Não é se, não é será, mas quando é que vai chegar? Porque nós vamos passar. Existem momentos que nós passamos. E nós temos alguns aspectos que eu quero compartilhar rapidamente aqui. E o primeiro deles é exatamente esse, que é: o vale, ele é inevitável. Eles vão acontecer. Conte com isso. Pastor, que loucura é essa? Sim, eles vão acontecer na minha vida e na sua vida. Ou você acabou de sair de um vale, que é o que eu disse, que o Senhor está prestes a liberar algo sobrenatural sobre nós, pois estamos saindo, amém? Saímos, glória a Deus. Mas quem quiser ficar lá vai ficar sozinho. Ou você está passando por um vale. Existe duas situações. Ou você está no caminho para um vale. Então não existe, ele é inevitável, ele vai acontecer. Outro detalhe, ele sempre é imprevisível. Você não tem como agendar, eu já falei isso aqui uma vez, né, acho que sobre isso. Você não tem como agendar, você não tem como marcar. Eu vou entrar no vale dia tal, hora tal, momento tal, porque vai estar tudo certo, tudo resolvido. Então, nesse momento, conta comigo que eu vou estar lá na porta. Não tem jeito de marcar. E normalmente ele vem nas piores horas, né? Jeremias 4:20 fala assim: uma desgraça vem atrás da outra. Misericórdia, né? De repente as nossas barracas são destruídas, as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Ou seja, nós estamos correndo atrás de sair e de repente, bum, achei que eu estava no fundo. Então eles são imprevisíveis, não tem como agendar, eles sempre vêm. E eles são também imparciais. O que é isso? Ninguém está imune contra eles. Ninguém tem isenção de dor e de sofrimento. Ninguém. Não tem esse ou aquele. A Bíblia deixa clara que coisas acontecem na minha vida e na sua vida, e coisas acontecem tanto para pessoas boas quanto para pessoas más.
Então, seja bom ou mal, acontece coisa boa para um, que é legal, mas também acontece coisa mal. Então não existe ali ninguém escolhido, ninguém tem isenção. Em Mateus 5, versículo 45, por favor, Jesus ele declara algo que diz assim: olha, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele é quem faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre o injusto. Então, uma vez que Deus derramou chuva, Ele está mencionando aqui o sol. O sol ele vai raiar tanto para a pessoa boa quanto para a pessoa má. A chuva vai para um quanto vai para outro. E aqui eu quero abrir um parênteses. Que o problema não é passar ou estar vivendo no vale, mas sim o que eu estou fazendo no vale. Por quê, pastor? Porque nesse vale vai ter chuva e vai ter sol. Amém? Acabamos de ler isso aqui. E ambos, se você olhar para a terra, ambos têm uma função para que haja crescimento, para que haja frutificação. A pergunta é, e eu vou parar nessa pergunta e continuar na mensagem: o que você está plantando no vale? Fica aí uma interrogação para mim e para você. Porque nós precisamos entender que seja estando lá ou aqui, no alto ou no baixo, o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma situação, a mesma dor, ela sempre vem. Quando a gente passa por uma situação difícil aqui, no caso nós estamos falando sobre o vale, usando o texto de Mateus, de Salmos. A primeira reação que nós sempre temos é: por que eu? Por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer? A primeira reação que nós temos mediante a situação difícil, eu faço uma avaliação pessoal e falo assim: Deus, mas eu não fiz nada. O que fiz eu para merecer? Por que eu estou passando? Por que logo eu? Meu vizinho está lá todo errado. A minha tia, o meu tio não quer nada com o Senhor, só faz coisa errada e está lá feliz da vida rindo. Por que logo eu? Por que logo comigo? Normalmente essa é uma reação, não é? Às vezes eu estou errado. Não sei, talvez isso aconteça só comigo. Ou lá em casa, ou mais próximo de casa, das pessoas que a gente conversa. Que eu escuto isso. Pastor, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu acabei de falar que os vales são inevitáveis. Então ele vai vir, seja para bom, seja para ruim. Porque isso vai produzir em mim e em você um peso de... Que dia que vai começar o mergulhando na palavra? Isso vai produzir em mim e em você um peso de... Ah, glória a Deus. Ninguém quer vir no mergulhando, você viu? Lembrou na hora. A pergunta não é por que eu, a pergunta é: por que você acha que você deve ficar isento dos problemas? Porque eu sou bom, aí que você merece problema, porque você precisa melhorar um pouquinho mais. Porque eu sou ruim, também porque você precisa melhorar um pouquinho mais. A pergunta não é por que eu, mas sim por que você acha que você deveria estar isento de situações. Então um conselho, #fica a dica, ao invés de você perguntar por que eu, reconheça que eles vão acontecer, que as situações vão acontecer, porque você e eu não somos seres humanos, estamos sendo treinados. Lembre-se de uma coisa, aqui não é o céu. Vai chegar o dia onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais. Ah, como eu espero o dia em que verei. Vai chegar esse dia que nós estaremos diante da face do nosso amado e viveremos alegres para sempre. E como nós esperamos esse dia, amém?
Porém, nós estamos aqui, e aqui não é o céu ainda, nós estamos na terra. E todo cristão, todo que não é cristão, todas as pessoas passam por vales, assim como qualquer outra pessoa. Todos nós passamos. E ficamos decepcionados, ficamos às vezes doentes, sofremos com as tragédias que acontecem, sofremos com pessoas que nós perdemos, entes queridos. Sofremos em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor deseja nos moldar em tudo. Quando eu olho para essa passagem, apóstolo Paulo diz assim: olha, eu aprendi a viver em todas as áreas da vida. Que exemplo de Paulo. Claro que não chega aos pés de Jesus, mas de um homem que disse: olha, eu passei por provações, eu passei por dificuldades, mas aprendi a viver. Porque em todas eu sei que eu sou mais que vencedor, não em mim mesmo, mas em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender a diferença, digamos assim, para nós que estamos em Cristo, não é a ausência de uma situação difícil, não é a ausência do vale, mas é a presença do Emanuel, que é o que? Deus conosco. A nossa diferença para estar sofrendo, para uma pessoa que não conhece a Jesus, para uma pessoa que está afastada, enfim, a diferença entre uma e outra é só uma. Nós temos Emanuel, Deus conosco, que está conosco em todos os momentos. Deus disse para Josué, quando Josué encontrou ali um momento de dificuldade, onde 2,5 milhões de pessoas estavam na sua responsabilidade, assim, puf, ele não tinha programado nada. Moisés tinha saído para orar, ele foi para o monte orar, e por lá e ficou. E Deus, aparece um anjo a Josué e fala: ó, agora é contigo. Cadê a vara de Moisés, que tudo ele usava, então ela que vai me ajudar? Não tem vara não, é você mesmo. O que você tem na mão? Uma espada? Então mudou agora. Moisés tinha uma vara, você tem uma espada, e pega ela e vamos para frente. Mas o que Deus disse para Josué? Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você, eu não te desampararei. Então Deus não garantiu para Josué que tudo seria flores. A única coisa que Deus disse foi: eu estarei com você, eu não te abandonarei. O próprio Jesus disse isso para mim e para você, quando ele disse assim: eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse isso para mim e para você porque ele sabia. É por isso que ele fala: olha, se caso no mundo você tiver aflição, tem de bom ânimo. É isso que ele fala. Então ele afirma: olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dificuldades, porém, tem de bom ânimo, eu venci, e vocês também vão vencer. Isso é um diferencial, porque ele nos garante vitória. Ele só não nos mostra que existe possibilidade de vitória, não. Além dele nos mostrar que existe possibilidade de vitória sobre o vale, ele também afirma: eu estarei com você. Esse é o diferencial e a boa notícia mais extraordinária que nós precisamos guardar em nosso coração. Mas situações, vales, vêm de vários ambientes, de vários lugares. O primeiro que consegue estar aí nos perturbando se chama o nosso adversário, o diabo. Ele tem prazer em ver pessoas no vale.
Ele tem prazer, ele tem alegria, vamos dizer assim. Eu não sei se ele é feliz, mas se existe um momento que ele dá um sorriso, vamos dizer assim, de alegria interna, eu acho que ele não tem alegria, que ele guarda um rancor miserável. Mas o momento que ele talvez esteja feliz é quando ele vê você passando pelo vale, quando ele me vê passando pelo vale, sofrendo, angustiado. Pedro 5,8 fala assim: olha, estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para vos devorar. Vales que vem do próprio Satanás, o próprio diabo. Ele mesmo, ele está rodeando, ainda tentando imitar o meu e o seu leão da tribo de Judá, rugindo como um leão, tentando nos enganar. É lindo nós vermos aquele, fugiu o nome do leão lá, como é que é? Nárnia. A menininha chegando perto do leão, passando a mão. É lindo, que uau. Aí você se imagina perto de Deus, um leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, e você ali de boa. E o que nós estamos recebendo de informação aqui? Fique vigilante, porque vai ter uns leão aí que não é leão não. Ruge como leão, anda como leão, se faz de leão, mas não é leão, porque o desejo desse leão é vos tragar, é vos devorar, é colocar você em um vale e nos destruir. Esse é o desejo. Mas tem o segundo, que eu acho que é o que mais acontece comigo e com você. Fala assim comigo: existe um vale que eu já pratiquei. Pastor, você está falando eu falar besteira? Não estou não. É vale que o próprio homem produz. Fala a verdade. Olha para dentro de você aí. Será que algum dia você já não entrou num vale por conta própria? Na hora que você viu, você falou: meu Deus, me socorre. Como Deus é misericordioso, fala a verdade. Como Ele é amoroso, Ele fala: tá bom, meu filho, meu pai, olha aqui. Meu irmão, o que está aprontando ali? Mas existe o vale que, pelo que eu entro nele? Como que eu sei se foi eu? E aí fica a dica. Talvez você não lembrou de nenhum. Vou supor que você não lembrou de nenhum. Como que eu sei que foi eu então? Quando eu tomo uma atitude sem consultar a Deus e dá ruim. Não tem nada a ver com o diabo. Por não consultar a Deus, muitas das vezes nós vamos para o fundo dos vales. Sabe o que é pior? Às vezes nós estamos passando por uma situação, vamos pôr aí que o Senhor nos direcionou, que o Espírito Santo nos levou para nos trazer crescimento, ensinamento, e a gente está orando: Deus, não é por mim, eu tenho certeza, e às vezes o Senhor, vou tirar o diabo de cena, o Senhor, que é o próximo, nós vamos falar ali. Entramos nessa situação, e aí para sair dessa situação, eu não consulto ao Senhor, eu não espero no Senhor, mas eu tomo atitudes por mim próprio, e aí eu já estou no fundo. O que eu faço? Eu cavo um buraco e entro um tiquinho. Estou mentindo? Essa é a realidade das nossas vidas. Eu não estou falando porque é só a palavra, não, é porque eu sou ser humano, eu vivo isso. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou dizendo para você, estou afirmando para você essa noite que é possível vencer. É diferente. Porque, como eu disse ali, existem sim situações e vales que vêm de Deus.
Embora Deus não tenha prazer nisso, Deus não tenha prazer em nos permitir vales. Isso só vai acontecer quando existe um propósito na mente de Deus. Não importa qual vale, ele sempre vai ter um bom motivo. Ele sempre vai ter um motivo especial. Esses aqui, vamos dizer assim, quando você tem a convicção que ele vem de Deus, cara, esse aí você passa até mais de boa. Você fala, está na conta de Deus. Mas eu acho que o pior de todos é esse que nós produzimos. Porque aí você tem que orar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes possível, porque você precisa da misericórdia, você precisa da graça do Senhor, assim como Davi. Pode tirar tudo então, Senhor, me coloca no vale sem nada, só não me tire a tua presença. Então existe sim, 1 Pedro 1,6 fala assim, ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos, olha o que está dizendo aqui, por todo tipo de provação. Estaremos em ambientes aonde nós seremos sim, às vezes entristecidos por todo tipo de provação. E aí nós vemos aqui, apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,17. E essa pequena e passageira aflição que nós sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha o que ele abrangiu aqui. Olha, a glória que está produzindo em você, que está produzindo através de você, ela pesa mais não só do que a situação, mas ela pesa mais do que todas as situações difíceis que você já enfrentou, que está enfrentando. Então eu falo com muita alegria em saber que, olha, esteja firme no Senhor, permaneça firme no Senhor, porque uma glória extraordinária está para se revelar através da minha vida e da sua vida. Está difícil, pastor? Permaneça. Está complicado? Permaneça. Estou chorando? Chore, mas permaneça. Aqueles que vão, a Bíblia diz que aqueles que vão semeando com lágrimas, voltarão com os feixes cheios. Temos que ter essa convicção, temos que ter esse entendimento que todo vale, toda situação, ela serve para um propósito, mesmo que seja aquele bem pequenininho, mas é um propósito. Aquelas coisas que parecem meras irritações, elas servem para algum propósito. Ela deseja fazer o quê? Nos transformar, nos amadurecer. Sabe qual que é o detalhe? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E não tem um jeito mais fácil, vamos dizer assim, do que nós aprendermos ou desenvolvermos a nossa fé, se não for no vale da nossa vida. Deus, ele está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto, na sua conveniência. Ele está interessado em transformar o seu caráter. E para isso nós vamos passar pelo vale, porque o vale, ele nos confronta. Não existe vale de boa. Você vai me desculpar, se você passa por um vale de boa, esse vale está todo errado. Ou você compactuou com o vale e estou passando pela prova ali e não dou glória a Deus, porque não tem condição. Pastor, como é difícil, eu sei. Pastor, como é pesado, eu sei.
Mas isso vai produzir em nós algo extraordinário. Deus, Ele quer nos tornar semelhantes a Jesus. Quero ser como Jesus. Quem não quer ser como Jesus? Fala a verdade. No mínimo aí, como os discípulos, como os apóstolos, que a sombra curava. Uau! Bastava falar, levanta e anda. Uau! Mas no mínimo aí, nosso alvo vai ser como Jesus. A pergunta é: eu quero ser como Jesus foi aqui nessa terra, porque lá no céu, por enquanto, não vai dar. Porque, como eu disse lá atrás na mensagem, nós não estamos no céu. Amém? Então, se eu estou nessa terra, eu tenho que ser como Jesus aqui na terra. E como Jesus aqui na terra, a pergunta é: Ele foi isento de problemas? Ele foi isento de sofrimentos? Eu não estou nem falando da cruz, estou falando da caminhada de Jesus. A cruz é o ápice. Você tem noção do que é isso? Então por que eu e você, que queremos ser como Jesus, deveríamos ficar isentos? Sendo que Ele veio nos ensinar e nos mostrar que é possível. Agora é claro, gente, grave isso no seu coração em nome de Jesus. Deus, Ele não quer causar mal a ninguém. Ele jamais. O que Deus tem para nós é coisas extraordinárias. A questão é que nós precisamos estar prontos para receber. E o Senhor nos prepara para isso. Não é da alegria do coração do nosso Senhor e Salvador. Ele não ia mandar o Filho dele morrer na cruz por você para ver você sofrendo. Entenda isso. Não é da alegria. Jesus não fica alegre quando vê o seu filho passando por luta. Olha lá, ó. Ele não fica. Ele tem coisas extraordinárias, Ele tem bênção, Ele tem vida para sempre. Se quem tem bênçãos insondáveis, coisas maiores, se Ele olha para você e fala assim: olha, os meus planos é maiores do que os seus. Eu tenho algo extraordinário para liberar sobre a sua vida. Eu tenho algo extraordinário para fazer na sua vida. Você acha mesmo que esse Deus que te amou tanto, que entregou o Filho dele para entregar bênçãos espirituais, para entregar bênçãos materiais, para te fazer derramar sobre você toda sorte de bênção, você acha mesmo que esse Deus fica feliz em ver você passando pelo vale? Deus, Ele não quer nos causar mal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você pode olhar para esse Deus que te ama e deixar que Ele use dessa situação, desse problema, desse vale a qual você está enfrentando, para transformar você para o seu bem? Será que você pode olhar de forma diferente? Eu não estou falando deixar de sofrer não, porque sofrimento ele vem para todos e a gente passa por ele. O problema não é o sofrimento, o problema é permanecer. O problema não é o vale, o problema é estar no vale e não sair do vale. Vale é passagem, amém? Vale é passagem, é momento de passagem, nós passamos. Já dizia o poeta Lázaro: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando. Ele falou: eu não passo e fica ali não. Queridos, mas o que fazer então? O que fazer quando estamos nesse ambiente? Aí eu volto lá no Salmo que nós lemos, 23:4. O salmista Davi fala assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Primeiro ponto, e aqui nós não encerro nesse, mas já estamos no final. Primeiro ponto, recusar o desânimo. Davi diz assim: olha, que eu ande e não que eu corra. Que às vezes você vai falar: eu vou correr. Não, ainda que eu ande.
não é que eu entre em pânico, não é que eu pare, não é que eu fuja. Andar significa dar passos firmes, consistentes, através do vale. Deus tem poder de ir lá e nos resgatar e nos tirar? É claro que tem. Ele diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o império da luz. Amém? Porém, quando nós estamos passando, estamos crescendo, nós precisamos entender que nós precisamos dar passos firmes. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vou enfrentar todos os vales que surgem na minha vida. Não é se eu andar ou se eu passar, não, ainda que eu passe, porque eu vou passar, eu manterei firme, eu me recuso a ficar desanimado. O segundo ponto, ele fala assim: se recuse a ficar com medo. Ele fala assim: não temerei. Como que eu posso andar em um vale? Porque um vale não é um lugar bonito, principalmente escuro. Mas Davi está falando assim: olha, eu continuarei sem medo. Como que eu posso fazer isso? Como que eu vou andar pelo vale sem medo? Porque eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, se eu estou indo para o lugar certo, se eu estou caminhando para o lugar certo. Primeira coisa, focalize no poder de Deus e não no problema. Em outras palavras, olhe para o alto, de onde me vem o socorro. À sua volta, atrás, na frente, pode estar escuridão imensa, mas olhe para o alto, para onde veio o teu socorro, porque o que vai fazer diferença é o seu foco, mentalidade. É possível, porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É preciso focalizar, não na circunstância, não nos problemas, não. É claro que não tem como você não lembrar, mas é que nem Davi, ele lembrava dos problemas, mas eu creio, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Pastor, está difícil, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não vou mentir que existe o problema, mas eu vou ter a certeza de que existe alguém que está lutando comigo. Eu não estou sozinho, então eu não tenho medo. Não é porque eu estou de qualquer jeito, não, é porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Sabe por quê? Porque existem momentos que a nossa energia, ela se esgota. A resistência humana tem um limite. Eu e você temos limite. Chega um momento que você fala, não dá mais. Existe um limite para nós que somos seres humanos. E para os vales da vida, precisamos de uma fonte maior do que nós mesmos. E só Jesus. Precisamos ter a certeza de que Salmo 34, versículo 18, diz assim, que o Senhor está perto do que os tem o coração quebrantado e os salva do espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Está falando assim, eu estou quebrado, meu espírito está abatido, eu estou entristecido com tantas situações, mas o Senhor está perto, porque o meu coração está quebrantado. Em outras palavras, eu não sou ninguém sem ti, Jesus. Eu posso estar amargurado, eu posso estar contrito, eu posso estar sem ver, sem saber, sem como resolver, mas eu te amo. Tu és tudo que eu preciso, tu és tudo que eu necessito.
a minha alegria está em Ti. Eu posso não estar rindo, mas eu sei que existe uma alegria que vem do Senhor. Por que isso, pastor? Porque a alegria do Senhor é a minha. Você quer força? Sorria como o Senhor quer. Precisamos de certeza. Você quer uma certeza para sorrir? Você quer uma certeza para confiar? Jeremias 29:11. Confesso que os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, é planos de fazê-los prosperar. Eles não vão lhe causar dano. Eu tenho para vocês planos de dar esperança e um futuro. Não é só agora, é eternamente. Os planos do Senhor é eterno. Pastor, mas eu estou no vale hoje. Ei, hoje eu tenho a solução para você. Hoje eu tenho alegria para você. Hoje eu tenho paz para você. Hoje os meus planos é de fazer com que você prospere, com que você caminhe, com que você não recue. Pastor, mas é lindo ler esse versículo, mas tem hora que é tão difícil. Aí eu entro no próximo ponto, que é: relembre da companhia de Deus. Deus não somente promete capacitar quando você estiver no vale, não, Ele promete estar presente por toda a vida, até que o Senhor venha, eu estarei com você. Até que Ele venha em todas as circunstâncias, em todos os problemas. Eu não vou falar nem de mim, eu vou falar da Bíblia, do próprio Senhor dizendo. Isaías 43, versículo 2 diz que quando você atravessar por águas profundas, em grande perturbação, Ele diz assim: olha, eu estarei com você. Quando você atravessar nos rios das dificuldades, ei, não se preocupe, porque eles não te encobrirão. Eu estou contigo. Ele está com você no barco, Ele está com você dentro do peixe. Eu creio nesse Deus, não importa onde você está, Ele está com você. Ah, glória a Deus. Observe que a partir do versículo 4 do Salmo 23, há uma mudança de estratégia, digamos assim, na linguagem. E agora eu acabo. Até então, os pronomes são pessoais. Os pronomes pessoais, eles estão, digamos, na terceira pessoa. Davi, ele estava falando a respeito de Deus. Quando chega no vale, ele muda para a segunda pessoa. Agora ele não está mais falando a respeito de Deus, mas sim de que Deus está comigo. São nos vales da vida, são os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Nós cantamos, quero te ver face a face. Mas para isso nós precisamos estar preparados. E se você quer estar com Cristo hoje, precisa entender isso. Face a face com Deus, precisamos vencer os vales da vida. Porque de repente o que é superficial se torna tão íntimo. Quando estamos passando por um vale, não queremos muitas das vezes falar sobre Deus, não é verdade? Quando a gente está passando pela luta, eu não quero às vezes falar sobre Deus, eu quero mais falar com Deus. Eu quero apresentar a Ele as minhas dificuldades, eu não quero falar sobre Ele, mas eu quero falar com Ele. Isso produz em nós uma intimidade. Só que ela não pode parar só no vale, ela precisa continuar no monte também. Quando estamos em cima, quando nós sentimos desgastados, perplexos, desamparados, normalmente a gente conversa diretamente com Deus.
E é aqui que ele se torna real, quando ele nos responde dizendo: eu estou com você. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, você não está sozinho nessa. É bom estar no topo, é bom estar no topo, mas é nos vales que normalmente nós encontramos Deus face a face. E o último ponto aqui: confie na proteção de Deus sobre a tua vida, quando Ele fala: a tua vara e o teu cajado me protege. Vara e cajado eram duas ferramentas básicas que um pastor usava para proteger e guiar suas ovelhas. A vara, ela tinha perto de mais ou menos 1 metro de comprimento, tinha uma saliência acentuada em uma das extremidades. Pastores em geral, naquela época, eles tinham grande habilidade com ela para arremessar a essa vara com precisão e contra-atacar qualquer ameaça. Ok? Isso aqui nós estamos falando da vara física. Trazendo isso para o nosso contexto a qual nós estamos falando agora. O que Deus está nos dizendo? Quando você passar pelo vale, não se preocupe, sou eu que te protejo. Sou eu que destruo os inimigos. Inimigos que talvez você nem vai ver. Porque a minha vara eu vou lançar e vou destruir, e você vai continuar caminhando, simplesmente caminhe. O que fazia uma ovelha? Ela só caminhava na direção que o pastor estava ordenando, na direção que o pastor estava guiando ela ali. O perigo vinha lá longe, o pastor já pegava a vara e acertava. E deixa eu te falar, o meu Deus e o seu Deus não erra não. Mas vamos lá para a gente encerrar. Salmo 34, 19 diz assim: olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O outro é o cajado, senão nós vamos ficar muito tempo aqui. O outro é o cajado, me consola. O cajado era um bastão arredondado. Ao longo ele tinha tipo uma argola. Você já deve ter visto, já viu o filme de Moisés aí? Já viu Moisés com um cajado na mão? Esse era usado para trazer a ovelha para perto de si, para quando ela caísse em algum lugar, ou quisesse se afastar, ele trazia para perto. O que Jesus está dizendo é: o meu cajado está o tempo todo em minhas mãos, não se preocupe. Você pode não enxergar devido à escuridão do vale, mas eu te trago para perto. Simplesmente permaneça em mim e não se preocupe. Jesus, ele é o sumo pastor. Ele se preocupa com as suas ovelhas. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com cada passo que você dá. Lá no Evangelho de Lucas, nós vemos ele usando parábolas para ilustrar a preocupação com as ovelhas. Eu não vou ler agora, depois você pode ler na sua casa. Mas ele fala sobre as 100 ovelhas. Sobre o pastor ter 100 ovelhas. Se uma se perder, ele larga as outras ali no aprisco e vai em busca. O que eu estou querendo dizer, e aqui eu encerro. Prometo, vou até guardar. É que não importa o quão distante você está, mas o Senhor, ele sempre vai ao seu encontro. O Senhor sempre está te chamando. O Senhor sempre está cuidando de você. Não tenha medo, mas creia num Deus que está com você. Se passares pelo vale, eu estarei contigo. Se coloque de pé no seu lugar. Como o Senhor é bom. Como eu creio na graça e na proteção do Senhor. E como Ele nos ama. Como Ele te ama.
Sabe, existem situações e momentos da vida e vales que são tão complicados que a gente se encontra às vezes prostrado, não consegue caminhar pelo peso, pela dificuldade, pela escuridão, por não conseguir enxergar. Mas o que o Senhor traz nessa noite é: eu estou com vocês. O que o Senhor traz nessa noite: eu estou com você. Eu contemplo a sua oração. O que o Senhor traz essa noite é: mesmo se você caiu, se você está quieto, sem saber o que fazer, mas está orando, o que Jesus diz essa noite é: eu estou ouvindo as suas orações. O que o Senhor diz essa noite é: não pare. Eu já estou trabalhando por você e por você. A única coisa que Jesus te pede essa noite é: se levante e continue caminhando. Se levante e continue caminhando. Não desista: pastor, coloquei nas mãos de Deus. Ele é capaz de resolver, sim. Mas Jesus diz que todo aquele que pede, recebe. Então não pare. Continue clamando, continue orando, continue adorando. Peça ao Senhor para te dar experiências no vale. Porque é lá, sabe, é lá que você mais chora. É lá que você mais clama por socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes você olha e fala: Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Mas de repente, Ele vem e fala: o que queres que eu te faça? E por que Ele fala isso? Por que Ele fala isso? Porque não adianta só você pedir socorro, você tem que saber para onde você vai. Então se levante e fala: Deus, eu vou em tua direção e eu preciso enxergar para isso. Então abra os meus olhos para que te veja. Abra os meus olhos, que todas as escamas caiam nessa noite. Mas que a força de Yahvé se repouse sobre a sua vida. Por que que você parou? Por que que você está desanimado? Por que que você está tão constrangido? Pensando em parar, pensando em desanimar. Nessa noite o Senhor diz: eu estou contigo. Saia dessa mornidão, saia desse ambiente, se levante e ande. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Não é família, não é dinheiro, não é carro, não é casa. Não. Isso aí tudo pode passar, isso aí tudo vai passar. Mas a presença de Yahvé, essa não passa. Existe uma graça de Deus aqui essa noite. Existe uma graça de Deus. Eu só escuto Ele dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. O que eu faço, pastor? Deixa eu te dar uma dica para você começar aqui e continuar durante a semana. Simplesmente adore. Adore. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando
Deixa Ele te abraçar essa noite. Deixa Ele envolver você nos braços dele. Naquele que nunca me deixou. Você está segura nos braços do Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele te diz: Seu renovar, amor que limpa, amor que tira todo medo, amor que conforta. amor, Pois eu sei que é oh, aquele que me guarda. eu te guardo, eu te guardo. Me guarda. Aonde você está, diga a Ele: em teus braços eu estou. Ainda que eu passe pelo vale, Teus braços não temerei. Ainda que eu ande o mais profundo, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. oh, ainda que pelo fogo eu estou. Teus braços é o meu descanso. Hey, Em teus braços é o meu descanso. é nos teus braços, é em teus braços, Teus Deus. braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu não sei a forma que você entrou aqui essa noite. Tua graça, Qual é o vale, qual é a dificuldade caio de que tem feito com que você desanime, com que você pare. Eu não faço ideia, caio em tua graça. mas existe um lugar que é nos braços do Pai, que pode te dar a paz que excede todo entendimento. Caio de novo. Pastor, como eu faço? É simplesmente se lançar, porque Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso, eu vos aliviarei, eu estou contigo. Existe um lugar de descanso, sim, nos braços do Pai. Então não é uma questão de esperar tudo se resolver. Então, pastor, não, né? Não. A questão é você dar passos de fé até Jesus e dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui, basta. Eu estou aqui, basta. Eu reconhecer que eu preciso do Senhor, que o Senhor é tudo que eu preciso, basta. Então, mais uma vez, essa noite eu não faço ideia da forma que você chegou aqui. Qual é o colo que você precisa? Qual a situação que você precisa resolver? Mas feche os seus olhos aí no seu lugar. E pela fé, faça uma oração a Jesus e diga: Jesus, eu vou em tua direção. Eu me lanço em teus braços esse noite. Eu me lanço em teus braços essa noite. Porque nele eu tenho descanso, nele eu tenho paz. Nele eu recebo direção, aqui no pé do meu ouvido, Jesus. Faça uma oração a Ele. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e tudo mais Ele fará. Entregue a sua vida ao Senhor essa noite. Entregue-se a Ele com alegria, com amor. Fala: Jesus, eu não consigo sozinho. Jesus, eu não consigo sozinha. Tá difícil, tá pesado, mas é possível. A tua palavra diz que é possível, que o Senhor venceu e que eu também vou vencer. Então,
Se faça isso essa noite, se lance aos pés de Jesus. Ele é a solução que você precisa, Ele é tudo que você precisa. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Eu conto contigo. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Eu me apego em ti. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Respira fundo aí no seu lugar agora. Respira fundo, respire e expire. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Jesus. Eis aqui os teus filhos, as suas filhas. Nós não temos poder nenhum de estar com todos, mas o Senhor tem. O Senhor conhece cada um, de dentro para fora. O Senhor sabe a necessidade de cada um, do coração de cada um, o anseio de cada um. Entenda nessa noite, Jesus, que o teu reino seja estabelecido, que a tua vontade seja estabelecida no meio de nós. Obrigado, Paizinho, pelo teu abraço. Pai, que todos possam seguir para uma semana confiantes em Ti. Sabe, Jesus, o Senhor disse com o Pai, o Senhor conversa com o Pai, e o Senhor disse: eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre, que os guarde, que os proteja. E o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco. Além da tua presença, dos teus anjos que está conosco. Então nessa noite, Jesus, que todos saiam daqui com a certeza de que, independente do estado, do momento atual que estão vivendo ou passando, o Senhor continua presente, o Senhor não abandonou. Nós nos caímos em teus braços e recaímos mais uma vez em teus braços, porque é lugar seguro, é lugar de paz, é lugar de alegria. Te honramos, Jesus, que a nossa vida seja um testemunho para a tua glória, que essas leves e momentâneas tribulações
produza em cada um aqui um peso de glória, um peso da manifestação da glória do Eterno, para que todos vejam que o Senhor é Deus, 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 igual a ti não há, o Senhor é Deus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e dele não tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o teu cajado me protegem. Em nome de Jesus, oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, e a glória para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Se você nos visita pela primeira, segunda ou até uma terceira vez, eu queria te pedir um favor, se possível, passar ali no Boas-Vindas. Se você não fez ainda, passa ali no Boas-Vindas, deixe seu telefone, deixe seu contato, para estarmos juntos, orando por você como família de Cristo, amém? Estenda sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz, que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vão para uma semana guardada e abençoada pelas mãos do Eterno, em nome de Jesus. Vá em paz.